Estamos começando nossa aula de número 131 de Bereshit, Gênesis. Quem estiver assistindo, dá uma curtida para ajudar com o YouTube, compartilha, comenta. E hoje a gente vai chegar na famosa pergunta que a gente, na última aula, terminou citando ela e vendo um pouco por alto a opinião do Ramban, né? Que é por que todos esses anos Yosef não mandou uma cartinha, um WhatsApp, sequer para o pai, para o Yaakov, né? Deixou o Yaakov pensando que ele morreu, sofrendo e tudo mais. E Yosef tá bom, passou por um bocado, vamos dizer, esses anos, mas já fazia um tempo que ele estava numa vida confortável, tranquila, até muito boa, né? Por sinal, tanto que o nome do segundo filho que ele dá, Efraim, é que Deus me fez prosperar nessa nova terra, né? Então, ele mandava no Egito, ele fazia o que quiser, ele podia mandar um escravo, alguém, até um ministro, se ele quisesse mandar até o pai, ou ele podia tirar umas férias e ir até o pai, né? Ah, mas pô, Egito, Israel, muito longe, não é longe, tinha uma rota comercial, demorava 6 dias para fazer essa caminhada aí, tanto que os irmãos estão com fome e descem para o Egito para comprar comida. Se fosse um negócio muito longo, como eles iam descer para o Egito comprar comida? Também. Então essa é a famosa pergunta, tem algumas explicações, a gente vai explicar, e a outra coisa que a gente vai ver essa aula principalmente é por que Yosef fez o que fez. Voltando, a gente vai ver de novo o que o Ramban falou, ele vai falar assim, que não é uma crueldade o que ele fez com os irmãos, de fazer o pai sofrer ainda mais, os irmãos sofrerem achando que eles vão morrer, que eles são espiões. Quando a gente lê assim de forma assim rápida, ou até na escola, é pequeno, né, a gente lê Bereshit, aí o Yosef chama os irmãos de espiões, né? Ah, espiões. A gente, que bobinho, né, chamar de espião, tá? Mas, tipo, se parar pra pensar, alguém ser acusado de espião, talvez, é a pior coisa possível num país que ele é estrangeiro. Porque é pena de morte na hora, tipo um espião, o cara tá espionando o meu povo, uma pessoa de outro povo espionando. Tipo assim, aqueles crimes que a gente viveu agora há pouco, né? O Pollard, né? Que ficou quantas décadas na prisão dos Estados Unidos por ser acusado de espião israelense e tal. E olha que Israel e Estados Unidos têm uma boa relação diplomática. Mas imagina naquela época, então o espião é a pior coisa que pode existir, e o espião sabe, se está espionando for pego, é morte. E os irmãos estão lá para comprar comida, né? Sem nenhuma, nada além disso, eles queriam comprar comida, de boa, vão lá com dinheiro, família conhecida, vocês são espiões, a gente vai matar, vou matar vocês. Então é desesperador. É a pior acusação, talvez, que podem sofrer, né? Então vamos ver. A gente está no capítulo 42, vamos voltar para o versículo 7, para só pegar o contexto. Vaiar Yosef techav veikarem, veitanaker alachem, vedaber itam kashot. Yosef então reconheceu os irmãos e se fez... Veitanaker, né? Ele se... Esqueci a palavra. Ele se fez como um estranho perante eles, né? Vai dar bem, ele tem um caixote. Falou com eles de forma dura. Ele falou para eles: da onde vocês vieram, né? E eles responderam: da terra de Canaã, a gente veio comprar comida. Então a gente viu que Yosef, ele tem medo. Qual é o medo de Yosef? De ser reconhecido pelos irmãos como Yosef. Então ele cobre a cara, ele muda a voz, ele fala em egípcio, né, e não em hebraico. E tal, ele engrossa a voz, e caixote pode ser, ele bota pressão, onde vocês são, não sei o que lá, tipo, eles, quando tá a impressão, não vou reconhecer que o outro, mas calma aí, que é esse mesmo? Isso é quando tá tranquilo, pode observar bem. Agora, na pressão, você não sabe se vai morrer, o que tá acontecendo, tá falando de... Aí você nem presta atenção em nada, nem prestei atenção na roupa do cara. Então ele falou duro pros irmãos não prestarem atenção que ele é Yosef. Porque ele reconheceu os irmãos, e eles não reconheceram Yosef. Ele era jovem, tinha 17 anos, o Urash vai falar que ele não tinha barba, a gente viu aula passada algumas explicações. E Jonah, veio comprar comida, tipo, é isso. 8. Vai aquele Yosef terra, verem lá e caru. Aí repete, Yosef reconheceu eles, e eles não reconheceram, é porque repetiu. Já disse no versículo passado que Yosef reconheceu eles. Agora ele reconheceu que eram os irmãos, mas pô, quem é o Issachar e quem é o Zevulun? Né? Quem é o Naftali e quem é o Dan?
depois de 17 anos, agora está com 39, de 22 anos, meio não é tão simples assim, na era que não tinha foto, não tinha WhatsApp nem identidade, né? Saber que é cada um em um. Mas aí depois ele olhou direito e reconheceu cada um em um em um. É isso que quer dizer. E eles não reconheceram o cara Yosef mesmo depois da conversa. O Rashi vai trazer isso para um âmbito assim. Ele reconheceu os seus irmãos. O que quer dizer os seus irmãos? Mesmo depois de tudo que eles fizeram com Yosef, Yosef os reconhece como irmãos. E eles, não agora, quando foram vender Yosef, não reconheceram Yosef como irmão. Então isso está dizendo. E reconheceu Yosef seus irmãos. E eles não reconheceram como irmão. E venderam coisa que não se faz com irmão. Pode ser isso também. Querendo dizer que Yosef, nesse tempo, ele não... Aqui já talvez um indicativo da Torá é que Yosef não quer se vingar dos irmãos. Que é a pergunta, quer que vingança? Todos vão falar, não é vingança. É outra coisa. Né? Vai perguntar, se for vingança, porque ele quer se vingar do pai também? 9. Vai escolher Yosef et halomot asher halam lahem. E Yosef lembrou dos sonhos que ele tinha sonhado para eles, né? Que do trigo, se curvariam para ele, tal. Por quê? Porque eles acabaram de se curvar para o Yosef. É o versículo 6, que a gente não leu, que eles se curvaram perante Yosef. Ele, acabou de se concretizar o sonho. Acabou de se concretizar o sonho? Não necessariamente, porque o Benjamim não estava lá. Agora, o primeiro sonho que Yosef sonhou, que as espigas de trigo, os feixes de trigo se curvariam para o feixe dele, não tem número lá. Então se concretizou, a princípio. O segundo sonho, que são 11 estrelas. Aí, e o sol e a lua, mas 11 estrelas quer dizer, não são só 10 irmãos, precisa dos 11. Então o segundo não se concretizou com certeza. Entendeu? Então, Yosef mas fala, vocês são espiões, lirot e tervat haaretz bat. Vocês vieram ver a nudez da terra. O que é a nudez da terra pelo literal? Vocês vieram ver os pontos fracos da terra. Ou seja, quando o espião ele vai conquistar a terra, ele tem que ver por onde eu vou conquistar, onde que dá para conquistar, certo? E assim eu já vou me adiantar o que o Malbim vai explicar. O Malbim vai explicar o seguinte: existem dois tipos de espiões diferentes. Um espião é o que Moshe manda os meraglim lá, os espiões para a terra de Israel, que eles acabam falando mal. O objetivo deles não é como conquistar a cidade, e sim eles vão analisar a cidade e ver se vale a pena conquistar. Ou seja, vai lá ver se a terra é fértil ou não é, se os moradores estão em lugares protegidos, se tem comida, se não tem comida, se vale a pena, se as terras são boas, cidades e tal, os habitantes são felizes lá. Vai lá e verifica, depois eles trazem um relatório para mim dizendo, vale a pena, é uma terra boa ou não, tem esse ponto bom, esse ponto ruim, vamos conquistar. E aí a gente vai, depois desse relatório, vai lá, vamos conquistar ou não vale a pena conquistar, desprender tanta força para essa terra. Não tem a ver com os nossos interesses. Esse é um tipo de meraglim. Então, eles vão lá analisar a terra e para depois ponderarem se vão conquistar ou não. O segundo tipo de meraglim é o que o Yoshua vai mandar o Caleb Ben Yefuneh e o Pinchas, né, os dois meraglim, antes de conquistar a terra de Israel. Tipo assim, a gente já vai conquistar, já analisamos, é para conquistar. Agora, como conquistar? Qual vai ser a tática? Por onde a gente vai entrar? Onde são os pontos fracos? Esse é o segundo tipo de meraglim. Então tem esses dois tipos de espiões. Um que vai analisar e o outro que vai traçar a tática de como conquistar, depois decidido de conquistar. Tá? O que o Yosef, pelo literário, está falando, vocês são espiões, vocês vieram ver os pontos fracos da terra. Ou seja, vocês já decidiram conquistar o Egito. Vocês só vieram agora ver como conquistar. Tá, então é o que você vai falar. Então vamos voltar agora do Ramban, que eu acho que é muito importante, é um comentário muito importante, a gente vai voltar de novo. Ano passado eu falei meio em português, resumindo, acho que ficou um pouco estranho. Talvez melhor ler dentro, ou pelo menos o Ramban. Tá? Vamos lá, é o versículo 9, o Ramban Nachmanides, né, mais ou menos 1250 ele nasceu, 1300, escreveu mais ou menos 1300 e pouco esse livro, em Israel, né, ele escreveu em Israel, depois que
a igreja... Sabe a história do Rambam, tipo, por alto, assim? O rei obrigou o Ramban a comparecer a uma discussão contra um bispo da igreja. O que é certo, o judaísmo ou o cristianismo? Isso em 1300. Claramente o rei era cristão, todo mundo é cristão, e o único judeu lá era o Ramban. Ser convidado para um duelo desses, um debate desse, hoje em dia, eu gravo meu vídeo no YouTube e falo o que eu quiser, certo? Talvez eu vou ser censurado pelo algoritmo, algumas pessoas vão me xingar, como já aconteceu em alguns vídeos, né? Tipo, vão se sentir ofendidos, e tá tudo bem. Acabou, é só isso. Tem talvez um cancelamento, mas até 70 anos atrás, vamos dizer assim, desde 2000 anos atrás até 70 anos atrás, nenhum judeu poderia dizer o que ele pensa de verdade em relação a Deus e à religião. Senão é pena de morte. Concorda? Até 70 anos atrás. Se 80 anos atrás se levantasse um judeu, fosse debater com um cristão na igreja, quem está certo, o judeu provavelmente ia sair no túmulo. Concorda? Tem que fazer. Imagina há 700 anos atrás, na igreja, no absolutista, tudo mais. Então, o Rambam foi convocado pelo rei a debater contra o principal cara da igreja sobre quem está certo, com alguma condição. O Rambam não podia formular nenhuma pergunta, ele só podia responder. E eles diziam quando o Rambam não podia calar a boca. Foi um duelo, demorou alguns 3 dias, e quem saiu vitorioso da discussão, obviamente, o cristão, porque nunca iam dar vitória para o Rambam. Mas todos que estavam presentes viu a lavada que o Rambam, né? E tem escrito, acho que no livro, toda essa discussão, como foi todo o debate, está escrito no livro. Ele ganhou de lavada, mas no final, tipo, não, o cristianismo está certo e tal. Beleza. Passando dias, ele recebeu uma cartinha, não sei agora os detalhes, em casa, falando: olha, você está convidado a ser retirado do país. Em alguns poucos dias, sem levar nada, senão o bicho vai comer. Entendeu? Aí o Rambam, então... o Rambam tinha quantos anos? Era idoso já. Não lembro agora exatamente quantos anos, 70. E aí do nada, você tem que sair daqui e vai embora do país. E ele vai embora, sem a família, sozinho. É famoso, a carta do Rambam que ele deixou para o filho, que tem no final do livro. Tem gente que reza todo dia, que fala para o filho ser humilde, ter boa espiritual. Geret Rambam, tem até música. Não é famosa? Porque é isso, eu vou embora, nunca mais vou ver meu filho, deixar um testamento, né, para o meu filho, que é uma carta. Não, como meu filho deve se comportar para ser alguém bem sucedido na vida. Não é só uma cartinha que dá para o filho de aniversário, né? Tipo assim, as últimas palavras de um pai para o filho. E ele fala o seguinte: já que é para ir embora, eu vou para Israel. 700 anos atrás, que todo mundo ninguém ia para Israel naquela época quase. E 2, era muito perigoso chegar até Israel, muita gente morria no caminho e tal. Se eu não me engano, foi difícil também para o Rambam chegar. E ele vai sozinho para Israel, e chega em Israel, vai para Jerusalém. Ele é um dos únicos judeus, em Jerusalém, ele antes ficava na parte portuária, tinha até alguns judeus. Ele chega em Jerusalém e ele quer fazer um minyan, né, 10 homens para rezar. E ele não consegue achar 10 homens em Jerusalém, e ele escreve, é tudo ruína, parece que não tem nada, não sei o que lá. Era na época das cruzadas, né, mais ou menos. Na época das cruzadas, um pouco, não no início, mas das cruzadas. Tinha nada, e era difícil, o perigo. Ele só achou 2 judeus, só 2 judeus em Jerusalém. E ele junta, mas tinha alguns comerciantes que de vez em então ele começa a tirar das ruínas e fazer uma primeira sinagoga em Israel, o Rambam, e que é o que a gente vai chamar hoje em dia de Hurba. Hurba é ruína, né, em português, que é o que alguns poucos anos ficou pronta lá na Cidade Velha, quem for na Cidade Velha em Israel, antes de descer para o Kotel. Tem uma sinagoga bonita construída, onde hoje em dia botaram a menorá lá em frente.
Lá é onde o Ramban rezou. Foi a primeira sinagoga em Israel desde 1300, que o Ramban fez. Tanto que se forem ver embaixo da sinagoga, tem uma outra sinagoga que é tipo Stibler, que reza toda hora, rápido, que chama Ramban. Então o Ramban foi lá e aí ele escreveu o comentário da Torá em Israel. A gente está lendo que ele escreveu em Israel, já idoso, não é? Ele era jovem, no final da vida é em Israel e tal. Ele escreveu o comentário da Torá, então muito importante. E o Ramban, então é isso, aí o Ramban vai falar o seguinte, essa história, por que eu entrei na história do Ramban? Não sei. Mas então vamos ver dentro. É o seguinte, porque o que o Ramban vai, o que o Rashi ele vai falar que vai dar que o Rashi vai falar que quando os irmãos se ajoelharam, se curvaram para o Yosef, ele soube que se concretizou a profecia. Essa é a opinião do Rashi. Então, primeiro, profecia concretizada. O Ramban vai falar o seguinte, de acordo com a minha opinião, é o contrário. É totalmente o oposto do que o Rashi falou. Zachar Kol, porque o versículo vem dizer que o Yosef lembrou dos sonhos só depois que os irmãos se ajoelharam. Eles se ajoelharam, aí ele lembrou dos sonhos. Pelo Rashi, eles se ajoelharam e falou, uau, está se concretizando o sonho. Então, se fosse que ele já lembrava dos sonhos antes. Ele já estava com isso na cabeça. Você pode entender assim, e lembrou Yosef os sonhos assim, ele viu que se concretizou, é o que o Rashi vai tentar dizer. Viu que, lembrei, ou seja, está acontecendo agora. Mas o Ramban vai dizer, não, depois que se curvaram, ele falou, caraca, os sonhos. Agora eu estou lembrando. Depois que se curvar, então é isso que ele vai dizer. Zachar kol hacholamot asher chalam lachem ve'yada shelo yitkayem echad mehem bepamazot. E aí ele soube que nenhum dos sonhos se concretizou, diferente do Rashi. Então o Rashi acha que se concretizou o primeiro sonho. O Ramban vai dizer, não, depois que eles se curvaram, ele lembrou dos sonhos e viu, uau, nenhum se concretizou ainda. Nem o primeiro, nem o segundo. Tem que se concretizar. A segunda mãe dele já tinha morrido, como é que vai se concretizar? Boa pergunta. A gente, você não tem certeza se o Yosef interpretou a lua como a mãe. Jacob falou isso. Beleza, o Jacob falou isso, mas você não sabe se o Jacob falou isso só para os irmãos ficarem tranquilos, esse número 1, ou 2, essa opinião pode ser a opinião do Jacob, mas não necessariamente a opinião do Yosef, que é o dono do sonho, que é o que sabe interpretar sonhos, vamos dizer assim. Tá? Mas Jacob é Jacob, né? Jacob, concordo. Então a gente pode dizer que Jacob tentou dissuadir os irmãos. Olha, e a mãe, meio que ele fala assim, e a mãe dele já morreu. Tipo, não precisem matar ele por causa disso, não. A mãe já está morta, entendeu? Mas depois está escrito, vai Jacob chamar e tadavar. Logo em seguida, o que o versículo fala? E Jacob, ele guardou as palavras. A pergunta é, se Jacob acabou de desqualificar o sonho, falar, o sonho não é verdadeiro, porque ele sonhou que a mãe vai se curvar para ele e a mãe já morreu. Aí depois, mas Jacob ficou esperando, aí o que o Rashi fala? Ficou esperando quando vai acontecer. Então, se Jacob ele entendeu que não é possível, como ele ficou esperando que ia acontecer? Então quer dizer que ele viu que era possível. O que ele falou da mãe foi só para os irmãos ficarem quietos. E a gente explicou na aula que ele entendeu que o Sol e a Lua é ele próprio. Ele é o Sol e a Lua. A Lua não é a mãe, é ele próprio, que ele é o Sol como Israel e a Lua como Jacob. Ele é o Sol e a Lua, né? Isso a gente explicou. Agora, o Ramban, ele vai dizer que a Lua é a casa de Jacob, né? A mãe de Yosef, é toda a casa. As 70 pessoas, todo mundo vai se curvar para Yosef. Tem algumas explicações, e isso não é um problema aqui, para o Ramban. Então vai falar, nada se concretizou. O Rashi acha que se concretizou. O Ramban fala, agora ele lembrou e viu que nada se concretizou. E precisa se concretizar. Isso que ele vai falar, ó. Que odeia bepitonon kol echad v'ishtachavu betchila min hachalom rishon enanu melomim que anachnu iremos kol echad. Porque quando ele sonha e a gente viu que nós estávamos com os feixes de trigo, o Ramban vai dizer que nós são todos os irmãos, e não só parte dos irmãos, é nós, todos os irmãos. Ou seja, mesmo que não vem especificamente dizendo 11 no primeiro sonho, o Ramban interpreta que o primeiro sonho também são os 11, seja incluindo o Benjamim.
E o segundo sonho se curva o sol e a lua e as 11 estrelas. E já que o Yosef, ele não viu o Binyamin lá, né? Ele falou, e aí então ele falou, o Binyamin não está aqui, logo nenhum sonho se concretizou. Então ele pensou numa tarbulá, que é uma tarbulá, fazer um plano, certo? Uma trama, Shalil Alehem, para acusar eles, né, de Meraglim, para que tragam ao final, com o objetivo que tragam Benjamim, o seu irmão, para ele, para se concretizar o primeiro sonho. Então o Rashi acha que o primeiro sonho já se concretizou. O Rambam vai dizer, não. Tudo que ele está fazendo é para concretizar o primeiro sonho. Como você entende isso? Como você entende que o Benjamim primeiro tem que ajoelhar no primeiro sonho? O Rambam vai explicar que a palavra anar no malumim alumim, vai estar dizendo, a gente está atando feixes, nós, todos os irmãos. על כן, לא רצה להגיד לכם, אני יוסף, אחיכם לאמור, מהרו ועלו את אבי וישלח עגלות, כאשר עשה בפעם השנית, כי היה אביו בא מיד ולא ספק. Então ele não quis dizer para os irmãos, olha, eu sou o Yosef, venham e tragam logo o seu pai, o nosso pai. Porque certamente o pai viria rapidamente. E aí não ia concretizar o primeiro sonho, sim o segundo sonho. כאשר עשה בפעם השנית, כי חיי אביו בא מיד ולא ספק, ואחרי שהתקיים החלון הראשון, הגידו לכם, קיים החלון השני. Então, na verdade, primeiro tem que concretizar o primeiro, ou seja, só vinha o Benjamim, e depois fazer com que o pai venha para concretizar o segundo. O primeiro vai ser que ele vai acusar os irmãos de espiões e prender Shimon, né, e mandar eles trazerem Benjamim. E o segundo vai ser que ele vai implantar o cálice na mochila do Benjamim para acusar e pegar como escravo para vir o pai. ואחרי שהתקיים ולולי כן, היה יוסף חותך חטא גדול לצרת אביו. Porque se não fosse por isso que tudo que ele está fazendo, se não fosse para concretizar os sonhos, Yosef teria feito um pecado muito grande em fazer o pai sofrer. É muito proibido para a Torá fazer seu pai sofrer. Agora, Yaakov é mais ainda. Então, como você falou, Yaakov é Yaakov. Fazer seu pai sofrer. ולעמידו ימים רבים בשכול והבל על שמעון ולוי. E não é isso, e ainda deixar ele muito tempo em lamento e tristeza e luto por causa... Shimon ve'alav. Por causa de Shimon e por causa dele próprio. Ou seja, uma vez que ele sabe que o pai está sofrendo, ele ainda vai pegar outro filho para... Ele não sabe o que aconteceu, ou seja, agora vai sofrer também por Shimon. E dois, esse tempo entre ele saber ou não, Yosef já poderia aparecer e tirar o sofrimento do Yaakov. Então ele ia fazer sofrer, pelo menos esse tempo, é culpa dele, o pai está sofrendo. Certo? Até agora você pode dizer que talvez ele não sabe que o pai está sofrendo. Ele não sabe o que aconteceu. Mas agora ele vai ter certeza. Ele não achava que o pai também concordava? Tá, pode ser. Ele não tem certeza que o pai está sofrendo porque ele foi vendido e nunca mais viu o pai. Não sabe o feedback que está sendo lá. Quando chama make off, não é make off, como se fala isso? Entenderam? Fugiu a palavra. Então, e aí então o Rama fala, se não fosse por isso, seria um pecado muito grande em fazer um pai sofrer. Mesmo se você disser, não, mas o objetivo de Yosef era fazer os irmãos sofrerem um pouquinho. Vamos dizer que Yosef quer, vamos dizer que Yosef quer assim, sabe o negócio? Meus irmãos têm que sofrer um pouquinho sim. Mesmo se você disser isso, como ele não vai ter piedade da velhice do pai? Então não faz sentido dizer que ele quer fazer os irmãos sofrerem porque tem o pai na jogada. É a custa do pai? Não é. Isso não dá para pensar, entendeu? A vale tacola sai a fé beitó. Então Ramban vai bater o martelo e falar, tudo Yosef fez bonito e no momento certo. Lekayem hachalamot, para se concretizar os sonhos. Que Yadash eitkayem bemet, que ele sabe que se concretizariam de verdade. Eu sei que vai acontecer. Muitas perguntas. Uma? Fala. Duas. Ótimo. Vale a pena fazer o pai sofrer só para fazer um sonho se concretizar? Boa. Então uma pergunta aqui muito bem feita, que é o que vamos perguntar. Tá bom, mas pode fazer pai sofrer? Nem se vale a pena. Pode, pela Torá, fazer o pai sofrer para se concretizar um sonho?
2. Se ele sonhou que vai acontecer, ele tem que fazer acontecer, que aconteça. Certo? Eu vou começar agora a mudar o mundo para fazer o sonho acontecer. Se eu sei que vai acontecer, que aconteça. Agora eu tenho que pecar por causa disso. Faz sentido? 2 perguntas fortes. O Rama disse que depois é que ele se lembrou do sonho. Isso. Então, se depois ele se lembrou do sonho, o sonho não estava mais na cabeça dele. Ah, boa pergunta. Então, Aí ele que ativou o negócio. então, a pergunta é se o sonho estava na cabeça dele ou não. Pode explicar de 2 formas. Uma é se lembrou, é tipo, está acontecendo agora, que é o que o Amurashi vai interpretar. Agora, para lembrar, pode ser que realmente ele esqueceu. É coisa, aconteceu há 22 anos atrás, sonho, não lembrou. Mas quando ele viu que se curvaram, falou: caraca, eu sonhei que eles iam se curvar, aconteceu. Ah, não, falta um. Tem que acontecer. Tá? Que tem muito a ver com o que ele fala do primeiro filho. Menashe, que eu me esqueci da casa do meu pai e do sofrimento da casa do meu pai. De acordo com algumas opiniões. Tá bom? Tem Outra outra pergunta. pergunta, sim. Segundo a opinião do Ramban, que ele não cumpriu nenhum sonho, será que ele não podia trazer o pai e o Benjamin juntos na próxima leva e já leva 2 paga 1? Isso, pergunta. Se o pai e o Benjamin ao mesmo tempo se curvassem, não ia concretizar já os 2 ao mesmo tempo, fazer duplo vezes 2? Boa pergunta. Tá? Tem várias perguntas aqui, muito importantes, tá? Mas ele vai continuar. E tem aquela pergunta: afinal, o que é o sonho? É só um sonho ou é uma profecia? Porque se é só um sonho, vale a pena? Eu sonhei hoje com alguma coisa. Aí eu vou começar agora a fazer meu pai sofrer e fazer planos e fazer um ato de varinha, né? Mentir para os meus irmãos para esse meu sonho acontecer. Ah, não, então vamos dizer que não é um sonho, é uma profecia. É uma pergunta: era uma profecia? Porque a Torá não necessariamente diz que é profecia. Mas vamos dizer que era uma nevoada, como alguns comentários vão dizer, era uma profecia. Então, para a profecia acontecer, você pode fazer isso também? Tem perguntas, mas o Rambam não acabou por aqui. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é falar: é um sonho e tudo que ele fez é para concretizar o sonho, e isso está certo. Os 2 sonhos, isso está certo. Vai o próximo parágrafo. Agora, também o que ele fez depois, no segundo encontro, que a gente vai ver no capítulo 43, sobre o cálice que ele bota na mochila do Benjamin, também não é para fazer sofrer os irmãos. Olha, porque antes só Benjamin veio, beleza? Aí se concretizou o primeiro sonho, concordam? De acordo com o Rambam, a princípio, não que se concretizou, no pensamento de Yosef, vai se concretizar o primeiro sonho, tá? Beleza. Agora, o que eu preciso fazer para o segundo sonho acontecer? Trazer Yaakov. Como trazer Yaakov? Não, dizendo: eu sou Yosef. Aí Yaakov ia vir imediatamente, porque é de acordo com o que ele falou. Tipo, ele tramou tudo, porque se ele falasse que Yosef, Yaakov já ia vir direto e ele não ia concretizar o primeiro. Então, no segundo... Podia se concretizar junto? Não, pelo Rambam não. Tá, né? O Rambam, ele bota como premissa que tem que concretizar o primeiro e depois o segundo. Ele não podia falar que ele é Yosef, senão o primeiro não se concretizaria. Então, a princípio, ele ia fazer o primeiro acontecer, vamos dizer, conseguiu fazer o primeiro acontecer. Agora é só ele se revelar, e aí Yaakov ia vir correndo e se concretizar o segundo, que é mais ou menos o que acontece. Mas ele não se revela por livre vontade, ele se revela por livre pressão, né? Na verdade, que o Davi vem com textão, com discurso, ele não consegue se aguentar, como fala atrás. Ele não conseguiu leitar pegue, não conseguiu se aguentar. Aí ele se revela, mas não era o plano de Yosef. Então, mas isso só depois dele já ter liberado os irmãos para voltar e botar o cálice lá. Então a pergunta é por que ele botou o cálice? Porque não precisava botar o cálice, ele podia só se revelar. Ou seja, nesse segundo ele também está fazendo os irmãos sofrerem e o pai mais ainda, por uma coisa que a princípio agora nem para concretizar sonho precisa, entenderam? Então isso que ele vai falar. Também no segundo sonho não foi para fazer sofrer, porque para a profecia não foi para fazer sofrer. Então por que Yosef ele bota o cálice com Benjamin? Então vai explicar. Aval Hashad Ulay Eslahem Senab Benjamin. É outro motivo.
Porque ele suspeitou, talvez, que os irmãos tivessem ódio pelo Benjamim. Como assim? Sheikanu otó be'ahavá vehem k'nat otó. Que eles tivessem ciúmes, inveja do Benjamim, pelo pai amar mais ele do que os irmãos. Certo? Que ele mandou todos os filhos, menos o Benjamim. Depois ele falou, ó, o Shimon está aqui preso. Só volta com o Benjamim. Aí os irmãos falam, ó, tem que trazer o Benjamim para pegar Shimon. Aí fala, não. Não, o Benjamim fica. O Shimon que se lasque. A gente vai ver muito bem essa discussão, mas... Ou seja, claramente, o pai gosta mais de Benjamim do que os irmãos, concordam? Os irmãos perceberam isso, que foi o motivo que eles quiseram matar o Yosef, ficaram com inveja do Yosef. Um dos motivos, certo? Benjamim chega, Yosef dá 5 vezes mais porção, trata ele melhor, não sei o que lá, tudo por causa do Benjamim. Certo? Aí ele bota o cálice. Porque na volta, quem disse que o Benjamim volta? Certo? Porque Yosef, se fosse Yosef, não voltaria. Como não voltou. Então fizeram, preciso agora proteger o meu irmão. Tá? Então, ele faz isso porque ele tinha dúvida, talvez, que suspeita que os irmãos odiassem porque o pai gostava mais do Benjamim. Ou Shema, ou talvez outro motivo. Outro motivo. Pode ser que durante essa visita no Egito, o Benjamim sentisse e começasse a suspeitar que os irmãos fizeram com Yosef. No meio do caminho, calma aí. O que o Yosef está foragido, nunca voltou? Talvez não foi vocês que mataram, não? E aí começasse uma briga no meio da volta e matassem Benjamim. Que? Meio do? Não, na volta agora. Benjamim já chegou. Aí na volta, quando estão voltando para casa do pai e ele bota o cálice, nessa volta o Benjamim podia suspeitar que os irmãos fizeram com Yosef, começasse uma briga e Benjamim acabasse morto no meio do caminho. Acontece a tal da desgraça que o pai falou no meio do caminho. Mas por que o Yosef deixou Benjamim eles voltarem? Não, ele botou o cálice lá. Mas por que ele deixou os irmãos voltarem de lá? Tá falando da segunda vez. É. Com o Benjamim? É. Vamos chegar lá, tá? Boa pergunta. Porque ele podia só... Benjamim, tu fica. Sei lá. Não, ele podia ter se revelado. Podia ter se revelado. Se for por essa Sim, mas aí vamos dizer que ele se revelou. Pergunta, não sei se estão ouvindo. O José podia ter se revelado, não precisasse tramar isso, e também ele ia proteger Benjamim. Mas vamos supor que ele se revelou, tá? Aí Benjamim vai descobrir tudo. Assim, entre parênteses, Benjamim já sabe que os irmãos venderam Yosef. Todo mundo sabe, menos Yaakov, tá? Mas o Yosef não sabe o que Benjamim sabe. Então aqui é o pensamento de Yosef. Aí Benjamim, para o Yosef, ao eu me revelar para os meus irmãos, Benjamim vai saber tudo o que aconteceu. E aí vai dar ruim entre os irmãos, porque vai ter disputa e briga entre os irmãos. Tá? Aí a gente vai entrar numa terceira questão, que eu não quero me adiantar aqui, daqui a pouco a gente vai chegar lá, tá bom? Mas fica com essa pergunta, que ainda não está respondida. Porque não se revela, mas a princípio vamos dizer que ele botou lá, aí quando eles estavam indo embora, veio lá um policial, sumiu o cálice. Entendeu? Que é o que acontece. Volta aqui. Ele não deixou ir embora também, porque podia morrer no caminho. Você faz, vai que ninguém viu o cálice, coisa desse tipo, né? Então, ele achou que talvez iam se vingar do Benjamim. Então ele não quis que o Benjamim fosse com eles. O Laish levou boiadão, talvez pudessem botar a mão em Benjamim, né, matar Benjamim. Al bodko oto be'ahavato, já que ad bodko otam be'ahavato. E até verificar, desculpa, que o Yosef, ele suspeitava então que pudessem matar Benjamim, até que Yosef verificasse muito bem se eles amam ou não Benjamim. Então aí é a terceira pergunta, que eu não quis me adiantar. Porque como você vai saber se os irmãos amam ou não Benjamim? Como ele vai verificar? Por que ele tinha que verificar? Porque se ele deixa o Benjamim voltar com os irmãos, eles podem matar o Benjamim. Então como eu vou saber que eles gostam do Benjamim e não vão matar ele? Até então não tinha
sagrado não tinha preterido ele aos outros. Tinha. Ele vai ver, bota todo mundo sentado na mesa, aí dá 5 vezes a porção para Benjamim, aí ele abraça o Benjamim, não sei o que. E o pai preferiu. Porque demorou para quase todo mundo morreu, até Yehudá se garantir por ele, não sei o que lá. Então tinha motivo. Então eu preciso verificar. Como eu vou verificar? Se eu me revelo agora, então eu sou Yosef, ninguém vai dizer que eu odeio Benjamim, porque Yosef tem a força militar com ele do Egito inteiro. Tipo, eu odeio teu irmão. Ou seja, eles vão ficar coados com medo do poder de Yosef. Não, a gente ama Benjamim e nunca o Yosef vai saber. Então eu não posso me revelar, eles não podem saber que eu sou Yosef, e eu preciso causar uma intriga entre eles e ver como eles vão se relacionar em relação a Benjamim. Porque a ideia é o seguinte: acharam o cálice de Yosef na mochila de Benjamim. Ótimo. Os irmãos não sabem se Benjamim roubou ou não roubou o cálice. Certo? Não é que tipo, é óbvio que implantaram esse cálice. Não, mas vai que meu irmão é um ladrãozinho mesmo. Essa família aí de Rahel, Yosef, agora todo mundo mal. Certo? Então ele precisa verificar. Tanto que a mãe, a Rahel, o que ela fez quando fugiu de Lavan? Roubou os trafim. O que era o trafim? Era a forma que Labão fazia as feitiçarias dele. O que ele dizia ser o cálice? O cálice era o objeto de feitiçaria que você fingia ter para os irmãos, né? Falar, eu estou vendo aqui no meu cálice. Ou seja, era o trafim dele. Então, essa família, tanto que o Medeiros vai falar, que os irmãos pegaram no e falaram, o ladrão, filho da ladra. Aquele que rouba nas escondidas, é ofício da família. Então, será que eles iam julgar favoravelmente ou culpado o Benjamim, como fizeram com Yosef? E 2, os irmãos já viram o sofrimento do pai, então eu não vou agora fazer o que eu fiz com Yosef. Porque eu já sei as consequências, não são boas, não vale a pena. Mas uma vez que Yosef, ele fala uma proposta tão sedutora, que é, voltam todo mundo para casa, vocês estão livres da acusação de espião, só o Benjamim vai ser escravo. Pô, e Benjamim roubou mesmo? Sabe? E eu já não gosto dele, fica de escravo. Tipo, ele me ajudou a resolver o meu problema, entendeu? Tá bom, ótimo, então ele vai ficar de escravo, ele vai embora, valeu, tchau. Então ele bota todas as condições para os irmãos, se quiserem se livrar do Benjamim, ou se algum dia eles pensarem em se livrar do Benjamim, eles têm a melhor oportunidade da vida. E tem até explicação para o pai, ele pegou o Benjamim. Então ele vai dar todas as opções e no final vão escolher o quê? O Yehudá no final fala, eu quero ser escravo, mas ele volta para casa. E aí ele verifica que os irmãos amam o Benjamim. Tá? Então é isso. Então não é por causa de sono. E sim o cálice, pelo Ramban, é por causa de verificar se amam ou não. Benjamim que se importa com a vida e o bem-estar do irmão. Mas também ele ficou como escravo, ele também não queria ver o sofrimento do pai, né? Também não quer sofrer. É muito bom, a gente vai chegar a isso mais pra frente. Não nessa aula, mas a gente vai ver mais na frente, tá bom? Mas isso é uma outra questão que a gente vai levantar daqui a pouco também. Isso que falaram nossos sábios. Amar Abechia verabiaba. Cola davrin shata kored shediber Yehuda bepi chav. Ad shata magia velo yachol Yosef leitapé que hayab o pius Yosef pius leachav pius menino. Falam nossos sábios. Tudo que Yehuda vai falar no início da parasha Vaigash para o Yosef, até que vai dizer Yosef não conseguiu mais se conter, né? E revela que Yosef era um pius, pius é um apaziguamento. Yehudá está fazendo uma paz com o Yosef, ele está fazendo paz com os irmãos e fazendo paz com o próprio Benjamim. Então ele não está só fazendo a paz com o Yosef, também com os outros irmãos, que a gente viu que os irmãos se separaram depois da venda do Yosef, e com o próprio Benjamim, que ele não sabia se os irmãos realmente gostavam dele ou não. E aí o Benjamim, ele sabe, não, os meus irmãos me amam. Então Yehudá no final é o herói da história, guardem isso. O Yehudá vai salvar tudo. Quando ele vai salvar tudo, em alguns momentos, principalmente, quando fizer Yosef se revelar como Yosef. Mas é importante dizer que muitos comentaristas vão explicar como se fosse que Yosef ele já ia se revelar para os irmãos, que a gente já para
a gente já parte dessa premissa. E Yosef está fazendo tudo isso, e no final ele vai se revelar para os irmãos, certo? E essa premissa não necessariamente está certa, porque a Torá conta que quando ele se revela é porque ele não conseguiu mais se conter. O que isso quer dizer? Que ele não queria se revelar, tá? Isso tem que ficar guardado, tem que guardar essa informação. E Yosef, a princípio, no plano dele, é não se revelar para os irmãos. Quer dizer que depois de toda a trama ele se revelaria? Não, necessariamente. Não necessariamente a história terminaria como terminou. Pode ser que Yosef depois ia liberar os irmãos e segue a vida e pronto, eu sigo a minha vida. Pode falar no passado, que saco, esses irmãos agora apareceram de novo, só que eu estava tão bem aqui. Né? Uma coisa assim. Aí ele lembrou, mas tem os sonhos, tá bom, vamos fazer sonhos. Aí veio o irmão, pô, mas eu gosto do meu irmão, ele não tem nada a ver com isso. Então vamos salvar o meu irmão, entendeu? Pode ser uma coisa assim, mas eu não quero me revelar para os meus irmãos, não quero voltar para essa família. Pode ser. Então, o pius de Yosef, porque uma paz com Yosef, porque o Yosef viu como que Yehudá deu a sua própria vida pelos filhos de Rahel, da mãe dele. Porque pode ser uma questão não só com Yosef, mas com a família de Rahel, né? Que é leal contra Rahel, né? Então o Ramban vai bater uma tela. Então eu digo que tudo isso que você fez, ele fez com sabedoria para resolucionar e fazer acontecer os seus sonhos. Tem que continuar. Agora, se você perguntar, se indignar e fizer a seguinte pergunta: depois que você ficou muitos dias como o cara no Egito, né, o principal ministro do Egito, como ele não mandou uma carta sequer para o seu pai para fazer, eu estou bem, consolar o pai, está tudo ótimo? Como ele não fez isso? Que Mitzrayim le Hebron sheshayamim, porque são 6 dias, mais ou menos 6 dias entre Mitzrayim e Hebron, que é onde o pai vivia. Velo Hayam Malach Shana, mas mesmo que Yosef tivesse que andar um ano inteiro, Hayara Oile Odele Kvod David, pela honra do pai, ele era propício que ele fosse lá e se falar, estou vivo, não sofro. Veyekar Pidion Nafsho, Veifdenu Berov Mamon. E era tão importante o pai salvar, resgatar o filho, que ele faria isso por qualquer dinheiro. Então, e por que Yosef não fez isso? Então vai falar o Ramban, Aval Hayaroe, que está Havah Hachiv Lo Vegam Aviv Vechol Zaroito, que Efshal Yod Mitzray. Então ele viu o seguinte: não, porque se eu me revelar para o meu pai, se eu fizesse me conhecer para o meu pai antes, nunca ia acontecer os sonhos. Porque a única forma de toda a minha família se curvar para mim é no Egito. Eles nunca vão se curvar para mim em casa. Não dá para dizer. Então ele esperava que um dia ele visse os irmãos no Egito. E o pai visse ele com toda a grandeza que ele chegou no Egito. Olha, papai, olha que eu consegui nesses anos, né? Tipo, e muito mais depois que ele ouviu o sonho do faraó, que ficou claro para ele depois do sonho dos 7 anos de fome, que todos veriam uma hora para o Egito e seriam concretizados todos os sonhos. Então ele já sabia, um dia eles virão e os sonhos serão concretizados, só dá para concretizar no Egito, e por isso eu não falei com meu pai até então. Essa é a opinião do Ramban. Tem perguntas sobre essa opinião? Outras perguntas sobre essa segunda parte? Tem algumas perguntas, né? Uma pergunta, continua a pergunta, tá, e daí para o sonho, não, mas o pai sofre? Só continua a pergunta. Mas, se ele falou que agora ele se lembrou do sonho, só agora, como ele disse, desde que ele sonhou do faraó, foi tudo que ele sabia que os irmãos um dia viriam. E aí se curvariam. Não, ele não tinha lembrado ainda, tinha se esquecido disso. Isso pode ser uma pergunta difícil por Ramban, certo? Outra, o Ramban está partindo do princípio que o Yosef sabe que o pai está sofrendo. Tipo, como ele não foi falar para o pai, deixou o pai sofrendo tanto tempo? Agora, isso não necessariamente é uma verdade também. Não é certeza. Pode ser que o pai não está sofrendo. Pode ser que o pai que mandou vender, né? Como a gente viu as possibilidades quando a gente falou da venda do Yosef. Pode ser que o pai mandou vender. Pode ser que o pai que
tá de acordo, pode... Porque assim, quando os irmãos voltam para casa, eles mentem pro pai. Falando, morreu, tá vendo essa túnica? E Yosef não passou pela cabeça de Yosef que eles iam trapacear pro pai. Para fazer o Nadvarim, pro pai acabar pensando diferente do que aconteceu. Isso não é claro que Yosef pensou nessa possibilidade, acha que o pai foi enganado pelos irmãos e por isso ele está sofrendo até hoje, como se fosse que o irmão foi devorado por uma fera. Ele acha que o mínimo é, pai, a gente vendeu o Yosef, entendeu? Ou matamos o Yosef. Ele tomou como nada também, não foi tomar como nada. Ou além disso, não. O pai falou, Yosef é o filho rejeitado, e, assim como o Abraham fez com o Ismael. Toma aí dinheiro e vão embora, siga a tua vida. Ou que Yitzhak foi mais ou menos com Esav. Sai da terra de Israel, agora é do Yaakov, segue a tua vida, Esav. Yosef, segue a tua vida. Certo? Então, isso aqui, então o Ramban pode ser aqui uma dificuldade para o Ramban, que o Ramban pode dizer, não, ele sabe que o pai está sofrendo e não necessariamente. Entendeu? Agora a gente vai ver que tem mais uma camada na história que o Ramban não trabalhou, tá? Que é o que vai falar alguns comentaristas, mas principalmente o Rav Abravanel, tá? O Rav Abravanel vai falar o seguinte, o Arhaim também fala, alguns comentários, mas assim, tudo que ele fez foi por dois motivos, tá? Yosef, ele sabia que tudo que está acontecendo é que Deus tramou isso, fez tudo isso acontecer para que Yosef no final conseguisse salvar a vida da família inteira, salvar a família, como ele vai falar claramente depois na história, tá bom? E ele sabia que os irmãos, o que fizeram com ele, mereciam sofrer por Deus, né? Ser punidos, é o que fizeram. Mas ele achava que não com pena de morte. Porque a princípio tem um pastor que fala Gonev ish umacharó mot yumat. Uma pessoa que rouba uma pessoa, ou seja, sequestra e vende ela, é pena de morte. Sequestro é pena de morte. Que é sequestro? Você rouba uma pessoa e vende. Certo? Pena de morte. Então, a princípio, os irmãos aqui têm pena de morte, certo? E você falava, não é pena de morte. Mas sim, eles merecem o castigo pela má intenção. Assim, porque a pergunta é, foram eles que venderam? Ou não foram eles que venderam? Porque não foram eles que venderam, foram os midianinos que pegaram e venderam. Então os irmãos não merecem, mas eles pensaram em matar o Yosef, eles pensaram em vender o Yosef. O Yehudá fala claramente, por que a gente não vende para eles? Só pela intenção e tal. Não que eles merecem essa intenção, mas algum sofrimento sim, para ser espiado. Botaram ele no poço também, para ser espiado pelo que fizeram. Então tem duas coisas. Meus irmãos precisam pagar por isso. E dois, tudo está acontecendo é porque Deus quer salvar meus irmãos e minha família. Tá? E então tem que fazer midá keneg midá, que é medida por medida. Da mesma forma que meus irmãos no final não me mataram, mas me fizeram sofrer, me causaram um mal, certo? Eu não vou matar eles, mas mas no final eles merecem sofrer, fingir, achar que vai morrer, né? Tipo, que é isso? Vocês são meragrinhos, vocês vão morrer. Não, então... Assim, se você parar friamente para entender a história dentro de todos os ângulos, não está acontecendo nada com os irmãos, certo? Porque eles não têm perigo de vida nem nada nessa história, porque é o irmão e não quer matar os irmãos. Então, na verdade, eles não estão com perigo de verdade iminente, mas na cabeça deles, eles estão para morrer. Então, a mesma coisa. Eles tramaram me matar, mas não me mataram. Então, eu achei que ia morrer. Então, eles agora têm que achar que vai morrer. Medida por medida. Os irmãos, eles queriam mesmo matar, né? Eles queriam mesmo matar. Então, é o seguinte. E o pecado dos irmãos é porque eles suspeitaram que Yosef fofocava para o pai. Tá? E tacaram, isso número 1. 2, que tacaram ele no poço, né? E 3, que ele foi vendido como escravo. Isso eles explicaram, né? Achou que fazia fofoca pro pai, tacaram no poço e foi vendido como escravo. Então vai fazer 3 coisas. Uma, vai dizer que eles são espiões, que é fazer uma fofoca sobre eles, né? Uma coisa que não aconteceu. 2, vai pegar Shimon e tacar na prisão e prender todos os irmãos 3 dias, mas depois prender o Shimon por ter tacado um filho no poço, um irmão vai ser preso. E 3, vendido como escravo, o Benjamim vai ser pego como escravo.
tudo medida por medida vai acontecer. Então, é isso que ele faz. Agora, isso é uma coisa. Segunda, Yosef, quando aconteceu isso, que os irmãos apareceram e se curvaram para ele, ele ficou meio, pelo Rav Avraham, ficou perdido e desorientado. Falou, cara, o que está acontecendo? O que eu faço? Ferrou, não sei como agir. Na hora. E aí, ele pensou o seguinte, tem 3 opções que eu posso fazer com meus irmãos. Primeira opção, não me revelo, deixo passar, se curvaram, beleza, vai embora, toma tua comida e vai embora. Não me revelo e vou embora. Porém, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Meu pai vai sofrer, vai continuar sofrendo, porque ele vai achar que eu morri pro resto da vida e está sofrendo. Certo? E segunda coisa, pode ser que eles no futuro vão descobrir que eu sou o Yosef. E vai ser uma vergonha descobrirem que eu sou o Yosef por outra pessoa. Caraca, o Yosef que nem falou pra gente nada. Isso é um pouco vergonhoso. Então ele falou, eu não posso fazer isso. Eu não posso ignorar o fato que está acontecendo e deixar eles irem embora. Tá? Aí ele fala, porque como ele podia saber do sofrimento do pai e não fazer nada? Ele temia a Deus, né? Como ele pode fazer mal aos irmãos e deixar todo mundo sofrendo, continuar sofrendo? Então isso não. Segunda opção, eu posso me revelar aos meus irmãos e favorecer meus irmãos. Como assim? Eu dou comida para eles de graça, não precisa pagar nada, eu sou o Yosef, toma aqui comida, vai lá. Tá? E não trazer eles para o Egito. Volta para casa, tem tudo de bom, segue a vida, fala pro meu pai que eu tô aqui e ótimo. Mas qual o problema disso? Porque pode ser que alguma pessoa de Canaã vai saber da história e pode denunciar o Yosef no Egito e dizer, olha, Yosef está favorecendo a família frente a todas as outras pessoas do Egito. Está dando dinheiro do Egito para a família dele lá em Canaã. E pode ser que no futuro tenha guerra entre o Egito e Canaã, e a família dele de Canaã, e aí vão delatar Yosef de favorecer Canaã, e aí o Yosef está com perigo de vida no Egito, e também a família. Em Canaã, o Egito vai querer se vingar da família. Isso acontece muito claro que é o argumento do faraó para escravizar os judeus. Eles estão crescendo muito na terra, pode ser então que vai ter guerra entre Canaã e Egito, e aí eles vão se juntar com quem? Né? Então, se eu favorecer, vão me denunciar de, né, estou ajudando, tirando verbas públicas para meus bens pessoais, isso não posso fazer isso. Terceira opção é trazer o meu pai, os irmãos e toda a família para o Egito e eu sustento eles aqui. Aí não é de Canaã, é do Egito, tá? Consigo o aval do faraó e tudo mais, tá? Porém, aqui tem um problema. Que o Yosef suspeitava que os irmãos pudessem invejar o Benjamim. Que é o que o Ramban trouxe, né? E aí, pela uma segunda vez, queria matar o Benjamim dessa vez. Certo? Ou então os irmãos podiam brigar entre eles, que é o que o Ramban traz, né? E 2, mesmo se eles se revelarem, vão tratar com respeito, mas será que está resolvida a situação, né? Então Yosef, ele resolveu testar os irmãos, mas diferente agora do Ramban, não para verificar a relação dos irmãos com Benjamim, mas sim para verificar se os irmãos mudaram o comportamento deles, ou seja, se eles de fato se arrependeram e fizeram tchuvá sobre o que eles fizeram com Yosef. Então aqui é um outro motivo que o Ramban trouxe. Yosef queria verificar se os irmãos fizeram tchuvá, ou se eles continuam pecadores e venderiam o irmão de novo. Tá? Então ele vai falar Meraglim para ver se eles fizeram, e tudo que ele tramar para ver se eles fizeram tchuvá, shlemá, se eles se arrependeram 100%. Então é outro motivo. Será que eles, meu irmão, fizeram tchuvá? E aqui alguém vai falar, acho que é o próprio Rav Avraham. E essa é a maior bondade que Yosef pode fazer para os irmãos. Os irmãos se arrependerem. Então ele está fazendo bondade para os irmãos, fazendo os irmãos se arrependerem. E aí vai falar, e lembrou Yosef os sonhos. E o primeiro se concretizou igual o Urash, quando se curvaram, diferente do Ramban. E o segundo é quando o Benjamim viesse, né? Então é isso. Seria, vai escolher Yosef, que sonhou para eles. O que é para eles?
sonhou para eles, para o bem deles, vai falar o Rav Abravanel. Para eles tiverem a oportunidade de se arrepender, como falou Maimonides. Qual é Teshuvah Shlemá? Qual é o arrependimento sincero, verdadeiro, completo? Quando a pessoa se arrepende na mesma situação, com a mesma pessoa, tudo igual. Então vai ter a mesma situação igualzinha e no final eles vão tomar a ação correta e não a errada como fizeram. Tá? Essa é o que o Rav Abravanel fala, tá? Eu não vou entrar nas outras, só vou querer falar. Tem o Kliakar que vai falar assim, cara, o que se Hashem quiser fazer os sonhos concretizarem, que Hashem o faça. Tipo assim, tem nada a ver com o que o Raman está falando de fazer sonhos concretizar. O que Yosef tem a ver com isso? Certo? Então, por que ele faz isso? Então, o Kliakar vai dar uma terceira explicação. Qual é? Porque ele sabia, olha a diferença, que o que está acontecendo é para ser espiado não os irmãos, também os irmãos, mas o pai, para que Yaakov seja espiado pelo erro que ele fez. Que erro Yaakov fez? Ele ficou 22 anos sem falar com o pai, com Yitzhak, quando ele foi para Harã. Que a mãe fala, vai lá, foge, teu irmão quer te matar. Aí o pai fala, vai casar, vai lá e a Mimachadim, em poucos dias você volta. Certo? Mas aí Yaakov fica 7 anos por Rachel, aí casa com Leá, mais 7 anos por Rachel, 14 anos. Aí depois vão embora, não, mais 6 anos pelo gado. Aí ele foge, fica 20 anos em Haran e depois ele volta. Diferente do que a mãe falou, fica pouco tempo. Depois desses 20 anos, ele vai ficar mais 2 anos perambulando, que a Sukkot, ele fica mais 1 ano e meio, depois vai para Shem, até chegar no pai. Fica 22 anos. 22 anos sem falar com o pai, sem nada com o pai, e ele era para ele ter vindo. 14 anos. Foi isso, mas o pai a princípio deixou. 14 anos você fica, depois você fica pouco tempo, de acordo com a sua opinião, tá? Então, 22 anos, ele desobedeceu o pai por 22 anos, e o pai sofreu por 22 anos sem o filho estar de volta. Tanto que a mãe morre antes dele voltar. Então, ele merece sofrer pelo filho 22 anos. Então, deixa eu só terminar aqui para ver se a pergunta continua. Então, o Kliakar vai falar o seguinte. Então, se Hashem quer punir para espiar o Yaakov para não ter nenhum pecado, como se fosse, né? Para morrer sem nenhum pecado. Como eu vou revelar uma coisa que Hashem quis ocultar? Se Deus quis isso acontecer e Deus fez o meu pai não saber de nada, e tudo para o meu pai não saber porque ele merece, como eu que vou revelar? E aqui o Kliakar vai dar duas possibilidades além disso. Isso que falou foi Yitzhak, né? Que? Isso que falou foi Yitzhak. Como assim que ele falou? O próprio Yitzhak falou. O Yitzhak fala, como eu vou contar para o meu filho se Deus quis estar com eles, né? Boa, exatamente. E é o seguinte, e também ele quis que os irmãos sofressem um pouco para também eles espiarem pelo pecado por ter vendido o irmão. Sim? Porque eles acharam que Yosef era fofoqueiro, porque aí chamou de meraglia, né? 2, está escrito no sonho, e vocês vão rondar os feixes de trigo, assim eles vão rondar pelo Egito, né? Até curvarem para você. Essa é outra coisa. 2, ele vai jogar no poço. E aí, jogar no poço, aí Shimon fica no poço, na prisão. E depois o escravo vai ser Benjamim, por ter vendido ele como escravo, igual falou Rav Abravanel. Depois ele falando das frutas que Jacó vai mandar, é para espiar quando Yosef estava na caravana dos Ismaelim, indo para o Egito. Também, que são os mesmos ingredientes, basicamente. E ele chama os irmãos de Meraglim, porque ele tinha medo para deixar eles presos, porque tinha medo que se os irmãos saíssem, iam descobrir que ele é Yosef. Iam perguntar para as pessoas e acabar sabendo que é Yosef. E 2, iam investigar, né, que é Yosef. Então, vocês Meraglim ficam aqui presos e não saiam daqui, né, para vocês não conseguirem descobrir a verdade, certo? Agora, faltou uma opinião que é, talvez, que é o que a gente falou, levantou já, talvez ele não saiba a opinião do pai, se o pai está dentro ou não, isso a gente já falou, certo? E agora, só para terminar, eu vou terminar só com a opinião do Shlakadosh, já está na hora, mas só para a gente fechar esse assunto, senão a gente vai ter que voltar toda a aula que vem, relembrar tudo, só para fechar, ficar bonitinho aqui na aula. O Shlakadosh vai falar o seguinte: Yosef sabia que os sonhos eram uma profecia. A gente
Falou, para concretizar o sonho, não, é profecia. Ele já bate uma tela aqui, o Shlakador, certo? E sabia que se concretizaria. Isso tudo que eu falo do Shlakador, na verdade, são tipo 50 páginas sobre o assunto, mas vou resumir em um parágrafo, tá? Tudo e tirar coisa. Mas por que ele então finge não ser Yosef? Porque ele não queria em hipótese alguma. Ele sabe que vão se curvar para ele, certo? Mas ele não queria em hipótese alguma que os irmãos mais velhos dele e o pai se curvassem para ele, sabendo que ele é Yosef. Por quê? Porque é uma desonra muito grande. Como assim? Meu pai vai se curvar para mim? Meu irmão mais velho vai se curvar para mim? Está errado. Eu me curvo para eles. Então, hipóteses algumas, mas eles têm que se curvar, porque é a profecia, que eles se curvam para mim. Então, hipóteses algumas podem se curvar sabendo que eu sou Yosef. Então, eu tenho que fingir que eu não sou Yosef, até eles se curvarem para mim, e depois eu digo que eu sou Yosef. Para não ser uma desonra tão grande assim. Então, ele fingiu ser egípcio para diminuir a vergonha. Então, depois que eles se curvaram a primeira vez, né, que quando chega o Binyamin e tal, se curvam, não, desculpa, a primeira vez é antes, né, que eles já se curvaram. Ele fingiu que não é Yosef para concretizar a segunda profecia, tá? E tal, e aí ele vai falar o seguinte. Isso, deixa eu ver, não, isso a gente deixa para o que vem. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante sobre esse assunto. Meu pai, como que ele fez para... Não, então essa segunda dos lá, não está na sala, tem só a pergunta assim, e o pai? E a segunda vez? Que o pai sabia que era Yosef, certo? Essa é a pergunta que muitos meus comentaristas vão perguntar. Quando, de fato, a segunda vez se concretizou? Por quê? Digo isso porque não tem mais na Torá nenhuma vez que eles se curvam para Yosef. Além dessa primeira... Quando o Binyamin chega, sim. Mas quando o pai chega, não tem nenhum momento que ele se curva para Yosef. Ele tinha sido revelado já. Sim, mas cadê a profecia que ia se concretizar? Do pai se revelar para Yosef? Que? Então, aí vão ter algumas hipóteses. Uma é que antes de se revelar, que os irmãos falam várias vezes, e o Yudá fala várias vezes, que falava de Ravino, que nosso pai é seu escravo. E nessa de chamar o pai como seu escravo, é como se fosse o pai se curvando para Yosef. Os Lakalim falam assim, de forma alguma, ao falar de Ravino é quando se curvou, não é? Segunda hipótese é que quando eles se curvam para se abraçarem, quando eles se veem pela primeira vez, que ele se abraça, se curvou para o Yosef. Que aí os dois fazem Shema Israel. Tá. A terceira é quando o pai está de cama antes de morrer. Arosh Hamitah, e aí chama Yosef, aí ele se levanta para... E ali então ele se curvou para o Yosef. Ou seja, por essa opinião, o segundo sonho só se concretizou 17 anos depois. Tipo assim, bem depois, certo? Porém, isso também é complicado, porque lá a gente vê que ele se curva para Shekhinah e não para Yosef. Assim vai falar o Urash. Se curva para Shekhinah, não vai se curvar para o filho. Deus me livre achar que Yaakov vai se curvar para o Yosef. Sabe quem é Yaakov? Yosef é muito bom, mas bota nas devidas proporções. É Yaakov, ao pai, não vai se curvar para Yosef. Então é uma boa pergunta. Então essa é uma grande pergunta. Quando o segundo curvo vai realmente acontecer, vai ter quem diga que esse curvo, não, isso é depois. Depois que o pai morre, que os irmãos vão ficar apavorados e aí vão se curvar para o Yosef. Não faz nada com a gente. Certo? Até tem quem diga, se eu não me engano, tá? Pode ser que eu estou errado nas ideias aqui, não estou responsável. Que é o caixão de Yosef na saída do Egito. Que Moshe ele vai pegar o caixão de Yosef no ombro, que o mar sobe por causa disso, e no Egito inteiro, que eram os dois maiores artefatos, era o Aron HaKodesh, a Arca da Aliança, e do lado ia o Aron de Yosef. Eram as duas coisas sagradas que andavam no Egito. O caixão de Yosef e a Arca da Aliança, um do lado do outro. Se a gente vai ver, quando chegar a Shemot, a gente vai ver isso. Na saída do Egito, durante todos os 40 anos no deserto. Mas não saiu do Egito. Na saída do Egito, estou dizendo até chegar em Israel. 40 anos. Depois não está durando. Não, antes. O Aron HaKodesh, beleza. Se antes era só o Aron, ou seja, e todo mundo se curvava para o Mishkan e tal, talvez aqui todo mundo se curva para o Yosef. O primeiro sonho também não é óbvio quando se curvam para o Yosef. É antes de vir Binyamin, é depois que Binyamin veio.
Tem quem diga quando estava no poço, que já todo mundo joga o Yosef no poço, aí vai ver, aí se concretiza. Então, assim, a ideia dos sonhos é um assunto muito obscuro, não tem como bater um martelo, a concretização. Tem quem fale que a concretização é só quando o reino vai se dividir entre Yehudá e Israel. Yerovam e Benevat, a gente está falando. E aí os irmãos vão se curvar para Yosef e vão se juntar a Yosef contra Yehudá. Então a gente vê que os sonhos eles têm várias formas de acontecerem, tanto numa questão pequena, rápida e micro, como às vezes assuntos muito mais... Ou então pode ser que se curvar para Yosef vai ser quando vier Mashiach ben Yosef. Aí todos os irmãos vão se curvar para Yosef. O sol e a lua vão se curvar para Yosef. Também tem essa hipótese, mas quando a gente continuar lá que vem. Muito obrigado a todo mundo.